Elas criam competições e disputas sobre quem é mais o quê, né? Então cada uma tá ali dentro do seu mundo, do seu ego, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que envolve muito o meio trans, o meio cross, que é o ego. Sim, o ego. Algo que vai até um pouco além desse universo, né? Porque o ego é algo que envolve todas as pessoas, né? Todo mundo tem seu ego. Mas como isso tem se tornado um problema no nosso meio? Se você quiser saber mais sobre isso, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre ego. Sim, as pessoas que vivem muito no nosso universo, principalmente as cross e algumas pessoas do meio trans, começam a entrar muito numa questão de construir um ego muito forte e querer trazer sempre a sua pessoa, o seu eu, à frente de situações e de outras pessoas. E por que que isso acontece, né? E em que sentido isso acontece? Bom, isso acontece, eu vejo, porque quando a pessoa começa a vivenciar o universo feminino, percebe que o universo feminino é um universo muito de competição pela beleza, né? Então é um universo muito competitivo, onde as pessoas querem se mostrar, querem mostrar sua aparência, e também porque a pessoa sai daquela zona de conforto dela e passa por uma situação de, como é que eu posso dizer, de autodescoberta, na qual ela começa a sair de uma fase onde ela tinha medo e repreensão daquilo que ela era, para uma fase onde ela passa a ter orgulho e ela quer mostrar para o mundo, para todos, o que ela se tornou, quem ela se tornou, ou o que ela faz, o que ela deixa de fazer, né? E isso começa a criar uma alimentação do próprio ego, algo que é muito comum, sim, no universo das cross, e algo que também é muito comum, sim, no universo das trans. Vocês que estão me assistindo aí, que são desse universo, ou principalmente as minhas amigas cross aí, e as amigas trans que eu tenho, reflitam sobre isso, né? O quanto que a gente acaba, de certa forma, querendo impor o nosso estilo de vida para que as outras pessoas sigam isso também, alimentando o que eu tô chamando aqui de próprio ego, ou seja, um auto-reconhecimento de que aquilo que eu faço é um motivo de, alguma forma, ser melhor do que o que todo mundo faz, no qual as pessoas precisam me ouvir, as pessoas precisam me seguir, elas precisam ser como eu sou, fazer como eu faço, né? Eu sei que isso existe em outras frentes, né? Isso é uma coisa, acho, talvez inerente do ser humano, não é uma exclusividade do nosso meio, mas eu tô trazendo muito esse foco pro nosso meio, tá? E como eu vejo isso impactando no universo das cross, tá? Eu vejo assim, ó, as crossdressers, elas criam competições e disputas sobre quem é mais o quê, né? Então cada uma tá ali dentro do seu mundo, do seu ego, né? Alimentando aquilo e construindo que a pessoa que ela se tornou, aquele espaço que ela tá seguindo, é de alguma coisa a forma mais relevante para o universo que ela convive, tá? Então, se eu sou uma cross que eu saio muito, é porque eu saio. Se eu sou uma cross que me maquio muito bem, é porque eu me maqueio. Se eu sou uma cross que eu, sei lá, sei dançar, é porque eu sei dançar, né? E isso cria uma disputa, uma competição muito forte entre o meio, que mais separa do que une, né? E aí as pessoas começam a querer impor o seu ritmo, ditar suas regras, impor a forma certa ou errada de se viver aquilo. Quando vamos para o universo trans, eu percebo que isso acontece também, né? Principalmente porque a pessoa que passa a viver como mulher 24 horas, ela passa a enfrentar diversos preconceitos, né? Então é uma luta constante, uma luta diária, e você tem que vencer muitas batalhas para conquistar muitas vezes muito pouco, né? E isso, de certa forma, cria um ego no sentido de as outras pessoas, para elas se equipararem ao que eu conquistei, elas precisam passar pelo que eu passei, elas precisam viver o que eu vivi, elas precisam sofrer o que eu sofri. Eu não sei, cria esse tipo de construção da visualização,
da cabeça que a pessoa cria para aquilo, entende? E quando a gente vai para o universo trans é muito complexo, porque muitas pessoas têm vidas assim que são subsistências. E mesmo nessas subsistências, nessas subvidas que elas vivem, a gente percebe que cria esse ego, no sentido de, olha, eu sou mais do que você, no sentido do pouco daquilo que a gente conquistou aqui, né? Como eu disse, talvez seja algo inerente do ser humano, mas quando a gente vive essa questão de ser uma minoria, de ter que lutar tanto, de ter que construir uma coisa para você que vai contra o que todo mundo da sociedade quer, conforme você move, conforme você avança, você vai tendo muito orgulho próprio, então você vai construindo um ego muito grande, você vai construindo uma persona muito grande. E assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Aquilo que eu falo, que cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa tem um processo, cada pessoa segue um caminho, e não é porque a pessoa ela tem uma condição diferente da sua, seja qual for, que isso torna ela melhor ou pior do que você, né? E quando a gente deixa essa nossa própria experiência, esse nosso próprio eu ditar para nós e querer impor isso para os outros, eu acho que a gente acaba criando uma repressão muito ruim, não positiva, sabe? Porque no final do dia, as pessoas elas querem poder existir dentro da dignidade mínima daquilo que elas existem, né? A vida ela já é muito sofrida, ela já é muito difícil, né? Então assim, como eu venho abordado em diversos outros vídeos, não é escolha. Muitas vezes você ser cross é uma necessidade, não é escolha. Muitas vezes você esconder, às vezes é uma necessidade. Não é escolha você ser trans, é o como você nasce, é o como você é. Mas as pessoas lidam com aquilo dentro da realidade que elas conseguem. E cada pessoa nasceu num berço e teve uma vida. E eu sei que o mundo ele é injusto, porque ele coloca algumas pessoas lá embaixo e outras lá em cima. Mas essa parte de ser trans, de precisar fazer o crossdressing, de orientação sexual, isso não se escolhe, isso é genético, né? Por isso que eu falo que a gente precisa desconstruir um pouco, diminuir um pouco esse nosso ego, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de empatia pelo próximo e entender, sabe, o que ele está fazendo, o que está acontecendo, né? Então, me diga se faz sentido isso, porque com certeza eu acho que a gente precisa trabalhar por um mundo melhor. E esse trabalho por um mundo melhor, ele começa por nós, né? E quando eu falo começa por nós, eu me incluo nisso, tá? Eu também tenho o meu ego, eu também tenho as minhas questões, eu também muitas vezes não sou uma pessoa fácil, mas eu busco entender que a gente precisa trabalhar como indivíduos, como pessoas, para melhorar principalmente aquilo que existe ao nosso redor, né? Então quando eu falo de ego aqui, eu não estou nem falando de pessoas que representam a voz para a multidão, eu estou falando do ego que nós carregamos com pessoas próximas de nós mesmos, né? Enfim, então me diz aí nos comentários se você sente também que existe muito essa questão do ego nesse universo que eu estou falando, tá? Me conta se você considera que você tem um ego muito grande, se não, como que isso é, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e se você quiser me apoiar muito, torne-se membro, onde eu estou compartilhando dicas e vídeos exclusivos e conversas exclusivas que estão sendo muito legais, tá? Bom, é isso. Quis trazer esse tema de uma maneira um pouco mais reflexiva e diferente, mas que eu acho muito pertinente, porque olha, não só eu tenho tido que lidar muito com o meu ego, como eu tenho tido que lidar muito com o ego de muita gente com quem eu falo recentemente, tá? Então é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.